Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Hoje trazendo nesta segunda-feira, dia 30/10, uma matéria do Financial News, né? Publicada hoje mesmo, né? Trazendo uma importante notícia, né? Nesse período, nesse mês, é um mês de muitos balanços financeiros e hoje nós trazemos aí uma informação importante sobre a Irani, né? Que é uma empresa aí de celulose, né? Que ela trouxe o seu balanço trimestral, trazendo aí um lucro líquido de 64,6 milhões, né? Nesse terceiro trimestre. No entanto, né, teve uma queda aí de 32,3% comparado ao mesmo período no ano anterior, né? Então, se levarmos em consideração aí, no caso, no patrimônio que ela está avaliada, né, e o rendimento que ela acabou conferindo aí nesse trimestre, né, ficou um pouquinho abaixo das expectativas e com relação ao semestre, ao mesmo trimestre no ano passado, uma queda aí bem acentuada de 32,3%, né? Então é isso que acabou acontecendo, né? Segundo a matéria, ela diz que o EBITDA ajustada no terceiro trimestre de 2023 foi de 133,3 milhões, né? Ou seja, com a margem de 32,7%, né? Uma redução de 2,9% em relação ao apurado, né? No terceiro trimestre de 2022, né? Ou seja, a receita líquida de 407,8 milhões no terceiro trimestre de 2022. Isso representa aí, no caso, uma queda de 7,6% na base anual de comparação, né? Ou seja, ela traz aí, né, um lucro líquido, né, de 64 milhões, que é bem baixo, né? Bem baixo mesmo daquilo que era esperado, e uma das coisas que chamou principalmente atenção foi essa queda anual aí de 32% comparado com o mesmo período do ano anterior, né? Evidentemente, as ações da Irani já estavam caindo, né? E diante dessa notícia, a ação caiu mais ainda, né? Ou seja, embora esteja apresentando aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 38,73%, né? Quem comprou aí, né? Ela chegou a bater ali R$ 12, né? Chegou em alguns casos batendo até R$ 13 no dia 20/9, né? E de lá para cá ela vem só caindo, né? E diante da notícia de hoje, caiu ainda mais, batendo R$ 11,19, né? Então, uma queda aí quem acabou comprando aqui nessa região aqui do pico, né? Está aí sentindo os impactos da queda que essa ação vem sofrendo, né? Ela tem um PL de aproximadamente 5,96, ou seja, quem comprou, né, vai levar aproximadamente aí 6 anos para recuperar. O preço sobre o valor patrimonial de 2,14, e o que faz muitas pessoas investirem é principalmente a cotação baixa e o seu dividendo de 7,87, ou seja, muito próximo de 8, né? Que é até um dividendo até bacana, né? Quando muitos esperam aí de 6%, né? Embora ela tenha tido essa queda, né? Ela apresenta algumas coisas interessantes quando comparado com os outros competidores, né? Ou seja, quando comparado com Klabin, né? E comparado com Suzano, né? Porque a Klabin é principalmente uma exposição ao mercado interno, né? E Irani e Suzano têm exposição ao mercado interno, como também ao mercado externo, né? Muitas pessoas já estão se desfazendo, né, de uma parte de suas ações da Irani, principalmente quem comprou aqui no pico, né, ao perceber a queda, muitos acabam imediatamente vendendo,
né? Mas o que chama a atenção, quem já está posicionado aí há um certo tempo nessas ações, é que não é somente a Irani que está caindo, né? Se nós olharmos a Klabin aí nos últimos 6 meses, ela está caindo também. Se nós olharmos a Suzano, né? Também aí nos últimos 6 meses ela bateu aqui no teto e começa a cair, né? Se nós compararmos com relação a Klabin, Klabin tem uma valorização muito menor, somente de 7% nos últimos 2 meses, um PL de 8,5, um preço sobre o valor patrimonial bem semelhante ao da Irani e um dividendo também bem semelhante, né? Já a Suzano tem uma cotação aí 2 vezes maior, né? Tem uma queda aí de 2,7%, tem um PL de 4, tem um preço sobre o valor patrimonial bem inferior à Irani e à Klabin, e um dividendo também ainda menor, porque o dinheiro que ela recebe, ela reinveste, né? Ela acaba não repassando aí para os acionistas, né? Ou seja, é investido na própria empresa, né? Que faz muita gente continuar posicionado em Irani é o seguinte aspecto, né? É o longo prazo. Se nós olharmos aí principalmente nos últimos 5 anos, né? Embora o passado não signifique que você vai ter no futuro o mesmo rendimento. Quem investiu R$ 1.000 lá atrás, há 5 anos atrás, hoje teria 1.470. Ou seja, tem fundo imobiliário dando mais do que isso e tem renda fixa dando muito mais do que isso, né? Isso é o que faz a Suzano não ser tão atrativa, porque além de não pagar dividendo, né, a sua valorização aí nos últimos 5 anos, né, foi de R$ 470, ou seja, fundos imobiliários de papel, de tijolo, renda fixas estão oferecendo muito mais do que isso. Se nós olharmos agora a Klabin, né, a Klabin, né, que investiu aí R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje teria R$ 442 a mais somente, né? E já se você tivesse investido em Irani, né? Olha a diferença, né? A Irani é uma empresa bem menor, mas é uma empresa de crescimento, né? Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 3.842, ou seja, quando comparado a Klabin, quando comparado a Suzano, um crescimento incomparável, né? Então é isso que faz com que muitas pessoas, embora estejam observando uma queda na Irani, acabe se mantendo aí posicionado, né? Um outro parâmetro é que é tanto a rentabilidade quanto a rentabilidade real, que é descontado a inflação dos últimos aí 10 anos, né? Ela ainda bate em ambos, né? Ou seja, porque como ela a longo prazo, né, o indexador que a gente tem que estar olhado é o IPCA, não é o CDI, né? Se nós olharmos agora, principalmente para o dividendo, né, como é uma empresa de crescimento, evidentemente que nos últimos 5 anos o dividendo dela foi bem pequenininho, né? Quando comparado com o dividendo atual, né, como nós podemos observar desde 2019 que esse dividendo ele só aumenta, né? Já nesse ano de 2023, ela pagou no mês 3, no mês 5, né, 2 vezes aí no mês 5 e agora no mês 8, né? Ela está aí sempre pingando aí o dividendo, né? E uma das coisas que chama a atenção, né, principalmente que nós havíamos falado, né, a Irani evidentemente bate o Ibov, bate o CDI, bate o IPCA, bate os principais índices das small caps, né? Bate o IFIX de longe, né? Bate o IDIV e bateu o IVVB11, né? Ou seja, conseguiu bater todos esses indicadores
ao longo do tempo, né? E uma coisa que tem chamado a atenção de muita gente que continua ainda posicionado, né, é o crescimento, né, das receitas junto com o crescimento do seu lucro, né? Embora esteja na casa de milhões, você tem que levar em consideração que a receita líquida está na casa de 1 bilhão, 1,5 bilhão, né? Então você tem uma receita na casa de milhões quando comparado à receita líquida, né? Você consegue observar que ela é até interessante. E um ponto, né, que chama a atenção dos investidores é justamente isso. O lucro líquido está bem distante da cotação, né? Ou seja, nós sabemos que boas empresas, ao longo prazo, a cotação vai se encontrar com o lucro líquido, né? Nós sabemos que isso acontece, né? Que a cotação ela vai se encontrar com o lucro líquido com o tempo, né? Então, se ela conseguir, mesmo com essas pequenas quedas a longo prazo, manter um crescimento estável, se espera-se que com o tempo a cotação acompanhe o lucro líquido e se isso acontecer, né, certamente você estará beneficiado, né? Então aqui é só chamando a atenção de cada um de vocês, o crescimento também de patrimônio da Irani ao longo do tempo, né? Crescimento de patrimônio, crescimento de receita e crescimento de lucro líquido, né? Dificilmente você vai encontrar uma empresa que tem esses três parâmetros equilibrados nos últimos anos, né? Crescimento de patrimônio, crescimento de receita e crescimento de lucro líquido, né? Então, aqui não é lhe orientando nem para você permanecer posicionado, nem para vender e nem para comprar, certo? Aqui a finalidade é somente trazer uma orientação, né? Mostrar aí o panorama da Irani quando comparado a Klabin e a Suzano, né? Porque muita gente diante de uma notícia dessa, né, olha uma notícia dessa, entra imediatamente lá no home broker, vê Irani caindo, se desespera e já corre para vender, né? Ou outros correm para comprar. Então, antes de comprar, antes de vender, antes de tomar qualquer decisão, estude, pense qual é o seu objetivo. O seu objetivo é trader? Seu objetivo é swing trade? Seu objetivo é a longo prazo? Qual é o seu objetivo que está por trás, né? Sempre pense antes de tomar qualquer decisão, certo? Então, aqui um pequeno vídeo falando aí sobre a Irani, diante da notícia que saiu hoje, né? Então, fiquem atentos, um abraço, curte aí o nosso canal e até o nosso próximo encontro com mais notícias.